ele falou assim, torcer para derrubar o transfer ban, né, para trazer novos jogadores, conseguir contratar. E aí? Porque assim, pode não acontecer, né? O Marcelo Paz, ele é um bom dirigente, ele tem números interessantes lá para o Fortaleza, o Silvestre trouxe alguns aqui. Agora eu tô com muita calma em relação a analisar o Marcelo Paz, porque assim, uma coisa com todo respeito é você estar à frente do Fortaleza, que é um clube importante aqui do Brasil, tem tido resultados importantes dentro de campo. É bem verdade que nesse ano acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas outra coisa é você estar à frente do Corinthians. O Corinthians é um clube em que um espirro vira uma pneumonia. Então a gente tem que ter muita calma. Acho que o Marcelo, ele é um bom profissional, ele tem toda a capacidade, mas a gente tem que esperar um pouquinho para ver como que ele vai performar à frente do Corinthians. É um cara que com um orçamento menor conseguiu fazer grandes coisas, e a gente sabe que o Corinthians tem todo esse problema financeiro, tem transfer ban, às vezes não tem dinheiro, muitas vezes não tem dinheiro, tem dívidas importantes, então você precisa fazer essa ginástica e controlar financeiramente muito bem o clube para conseguir fazer as contratações. Ele tem essa experiência. Vamos ver se num clube como o Corinthians, um clube gigantesco como é o Corinthians, se ele consegue também fazer o trabalho que fez à frente lá do Fortaleza. É isso. O Marcelo Paz ficou 7 anos no Fortaleza, né? Tem torcedor que vai sair tudo bem, mas tem que compreender também que no futebol existe um ciclo, né? Um começo, um meio, um fim, não tem jeito, em qualquer lugar você passa por isso, e um profissional, de repente, que fez um trabalho longo, positivo, né? Vitorioso, acaba sendo rebaixado no 7º ano de trabalho, pinta uma proposta de um outro gigante. Desgaste, ou de um gigante, né? Com todo respeito ao Fortaleza, mas o Corinthians não dá pra gente comparar em termos de grandeza com o Fortaleza. Então é um cara que profissionalmente se sente capaz de assumir esse compromisso e veio pro Corinthians para trabalhar. Tomara que para o Corinthians ele consiga fazer o que ele fez também no Fortaleza. O Corinthians precisava de um combatente nesse ano difícil, de política difícil, trouxe um soldado. E agora que ganhou a Copa do Brasil, terá paz. Olha, será que vai ter paz? Porque eu tava vendo os torcedores do Corinthians também falando ali, vai ter que mudar o sobrenome dele, porque no Corinthians não há paz, né? Vai ter que tentar implementar, né? Um pouquinho de paz vai ter, porque o Marcelo Paz tá isso mesmo. E aproveitando também, né, gente, o Bruno Spindel acabou indo pro Cruzeiro, né? Foi anunciado agora há pouco também. Que era um dos cogitados assumiu o Corinthians. E o ex-dirigente do Flamengo acabou indo para o Cruzeiro. Também é uma boa. Eu acho que é uma boa também. É um profissional gabaritado, né? De grandes trabalhos. E o Cruzeiro está com uma ambição muito grande também, com muito dinheiro para contratar e formar um time capaz de bater Flamengo e Palmeiras. O Bruno Spindel ficou 13 anos no Flamengo, pegou todo esse crescimento gigantesco que o Flamengo teve esportivamente falando nos últimos anos, é um cara muito capacitado. E no Cruzeiro, o Pedrinho, o presidente lá da SAF, está querendo botar dinheiro, está botando dinheiro nos últimos anos. Então, com o Spindel lá, acho que ele vai fazer um bom trabalho, sim. Debaixo de um sol muito forte aqui no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, Fabinho Soldado, ex-executivo de futebol do Corinthians, organizou uma partida beneficente para arrecadar alimentos para quem mais precisa. A gente, claro, aproveitou para conversar com o Fabinho sobre a saída dele do Corinthians e também para bater um papo com André Ramalho e Gustavo Henrique, que vieram aqui prestigiar o evento. Vamos dar uma olhada? Bora! Eu já tinha tido uma conversa e é claro que o presidente Osmar, depois que ele passou a conhecer o trabalho, tudo aquilo que a gente desenvolvia, ele viu que existia fundamentos, processos para aquilo tudo que estava sendo feito e claro que no primeiro momento o presidente ele não entendia, né, a minha decisão, mas foi uma decisão muito bem analisada, pensada, pode ser até um até logo, né, quem sabe. E sim, o Inter é um clube que procura, sempre teve uma aproximação muito grande por eu ter jogado lá, por conhecer o Abel Braga, mas é claro que não é só por isso. A procura ela existe pela competência, pelo profissional que eu sou do futebol. Mas é uma decisão pessoal que a gente tem que respeitar, né? E a gente sabe como que é não só o futebol, mas a vida, né? Com desafios profissionais, com questões pessoais, cada um define da forma como melhor deseja. E ele optou, né, em sair.
e a gente obviamente tem que respeitar e, obviamente, como eu falei, a gente gostaria muito que ele tivesse ficado. E impacta muito, porque agora a gente começa, como eu falei, tudo do zero, vai vir um novo diretor que talvez não conheça o clube, que vai passar a conhecer. É um cara que já conhece o clube, como você falou, é um ídolo da torcida, mas a diretoria vai pesquisar, vai estudar para ver o melhor nome possível. Tá aí, ó. A gente já vai falar sobre os desdobramentos da diretoria de futebol, mas eu quero saber de vocês a questão da saída do Fabinho. Vocês viram aí o Gustavo Henrique, o André Ramalho falando sobre... impacta sim, impacta. Não, impacta. O que me chama a atenção também é que houve, num primeiro momento, uma nota oficial que foi divulgada para informar a saída do Fabinho, e nessa nota oficial, repito, oficial, é importante essa palavra, nessa nota dizia que foi em comum acordo. Só que o próprio Fabinho aí, referendado pelo André Ramalho, todos deixaram claro que não foi um comum acordo, foi uma decisão do Fabinho. Ele que não suportou a pressão, ou achava que a pressão seria muito difícil de aguentar para continuar o trabalho no ano que vem, e ele optou por sair. Ele falou, eu até escrevi aqui, ó, o presidente não entendia a minha decisão. E o André Ramalho falou, ele optou por sair. Então, lamentamos que ele optou por sair. Agora, a pressão agora do Marcelo Paes não vai ser a mesma porque o Fabinho Soldado tinha sido trazido pelo antigo presidente. Pelo Augusto. Então era isso que fazia com que a pressão fosse quase que insustentável para o Fabinho Soldado. Então, como o Internacional queria muito, fez a proposta, ele aproveitou o ensejo e falou, quer saber, o Inter é um grande clube, já trabalhei lá, quero voltar, essa pressão para mim não tem sentido, fiz o que eu tinha que fazer esse ano e fez muito bem, diga-se de passagem, e foi para o Inter. E o Marcelo Paes, depois a gente fala numa próxima entrada aí do Corinthians, mas em relação à saída do Fabinho, claro que é ruim, eu concordo com o Gustavo Henrique. É complicado começar do zero um trabalho que já vinha sendo bem feito pelo Fabinho Soldado. O Fabinho entende que estava sendo fritado, né, internamente. O Fabinho ele estabeleceu alguns processos interessantes dentro do Corinthians, blindou o CT, separou muito bem o futebol da parte política, deu muito respaldo para os jogadores, para a comissão técnica do Dorival, especialmente nessa reta final agora. Tinha a Copa do Brasil, o Corinthians acabou sendo campeão, então ele passou muita confiança para esse grupo de jogadores e soube separar muito bem futebol da parte política, do Parque São Jorge. Então o CT, o Joaquim Grava era uma coisa, o Parque São Jorge era outra. Agora, o Fabinho sai muito maior do que quando chegou no Corinthians. Ele chega no Corinthians vindo de um Flamengo em que ele fazia parte da diretoria, mas não era o cara quem dava a última palavra, quem decidia. Fazia parte ali, nem aparecia, fazia parte ali da diretoria e tal, mas tinha lá o Bruno Spindel, tinha o Marcos Braz, e ele era um cara que estava ali junto. Chega no Corinthians com autonomia para trabalhar, para botar a marca dele, e sai muito maior, tendo que foi uma boa contratação por parte do Internacional, porque fez um ótimo trabalho no Corinthians.